Fala, investidor milionário, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do Silicon Valley Bank, o banco americano SVB que quebrou nos Estados Unidos e causou maior alvoroço. E qual é a ideia desse vídeo? Falar o porquê de fato o banco quebrou, o que aconteceu, foi considerada a segunda maior quebra de banco americano desde a crise de 2008. Isso vai ter impacto nos nossos bancos digitais, porque eles investiam em startup. Nubank era considerado startup, Banco Inter também. E aí, vai ter impacto aqui no Brasil nos nossos bancos digitais? Sim ou não? Mas antes, já deixa teu like no vídeo e para quem não me conhece, prazer. Sou Guilherme Florenci, sou investidor há mais de 10 anos, assessor e especialista de investimentos. Então, a minha ideia aqui é fazer com que você construa um patrimônio milionário investindo do jeito certo. Então, já deixa teu like e bora pro vídeo para a gente analisar toda essa questão do CVB, o banco americano, que estava entre os 20 maiores bancos americanos. Mas vamos direto para o que interessa, o conteúdo de verdade. Guilherme, o porquê um banco gigante desse acabou quebrando? Eu explico para vocês. A característica do Silicon Valley Bank é um pouco diferente dos bancos tradicionais. O foco deles era investimentos em startups, empresas de tecnologia que estavam começando, tanto que o banco era voltado para o Vale do Silício, que é onde se encontram as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Mas qual é a grande questão? Eles tinham um volume de clientes muito baixo com um ticket elevado. Ou seja, se a gente for pegar um banco tradicional brasileiro, banco de varejo, eles têm uma quantidade absurda de cliente com ticket de patrimônio menor, que é o contrário do Silicon Valley Bank. Mas o banco tinha aproximadamente 214 bilhões sob custódia. Mas como é que um banco desses, nos Estados Unidos, consegue declarar falência? De maneira bem objetiva para vocês. Como eu falei, eles tinham uma quantidade menor de clientes com poder aquisitivo muito alto. Ou seja, vamos supor que a média dos clientes deles fossem de 10 milhões. Porque uma startup é uma empresa de tecnologia de alto crescimento e de maneira muito rápida, uma empresa consegue sair de 2, 5 milhões para 300, para 100 milhões, em questão de 2, 3 anos. Então, o poder aquisitivo dos clientes desse banco era extremamente alto. Mas o que acontece? Todo banco, isso em qualquer lugar do mundo, ele não fica com o dinheiro que você aplica ali dentro parado, esperando o momento que você quer resgatar. Pelo contrário, ele precisa rentabilizar esse recurso. Então, normalmente, os bancos investem em títulos públicos. Ou seja, aqui no Brasil seria o Tesouro Selic. E nos Estados Unidos, eles apostam nos títulos de renda fixa lá. Porém, todos os títulos são pré-fixados. É diferente do nosso Tesouro Selic, que acompanha a alta dos juros. O juro subiu, o nosso Tesouro Selic sobe junto à rentabilidade. Lá é diferente, já é pré-fixado. E como nos Estados Unidos a taxa de juros é extremamente baixa, há 2 anos a gente estava vendo uma taxa de 0 lá nos Estados Unidos. Então eles aplicaram boa parte desse recurso nesses títulos que estavam pagando em média 1,5% ao ano, diferente do Brasil que está pagando quase isso ao mês. O que aconteceu de fato? Com a última disparada de inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos, eles fizeram o que o Brasil já fez há muito tempo. Elevaram a taxa de juros para diminuir o consumo, diminuindo o consumo, diminui a inflação. Porém, os títulos que o Silicon Valley Bank comprou pagavam 1,5% ao ano. Esses mesmos títulos hoje estavam sendo negociados a quase 5% ao ano. E o que isso de fato impacta? Eu vou trazer um exemplo bem didático e prático para vocês. Todo título de renda fixa, ele tem um valor de face. Ele tem que chegar, vamos usar o exemplo aqui do Brasil, a R$1.000. Então, para eu ter um retorno de 1,5% ao ano, ou seja, eu vou pagar menos para daqui a um ano ele chegar a R$1.000, certo? Quanto menor a taxa de juros, mais perto desses R$1.000 o título fica, concorda? Prático aqui no Brasil. Se o título precisa rentabilizar 10% ao ano, eu vou pagar nesse título 990. Mas, se ele precisa rentabilizar 20% ao ano, eu não vou pagar mais 980. Eu vou pagar bem menos, eu vou pagar 950. E assim, conforme o juro vai subindo, esse título tende a ficar mais barato. Porém, quem comprou ele a 990, hoje está vendo ele no mercado por 800. E foi o que aconteceu. A gente chama isso de marcação a mercado. Não que no final do período eles não fossem receber os 1,5% no ano. Eles iriam igual. Porém, o título que eles compraram por um valor X, hoje estava muito defasado. Então, se a gente olhasse ali para a cotação na corretora, eles tinham mais de 100 bilhões investidos, 100 milhões investidos
de dólares nesses títulos e estavam vendo isso uma marcação de 40 milhões. Foi um prejuízo absurdo, porque a taxa lá saiu de 0 para 5% num curtíssimo prazo. Então esses títulos do banco desvalorizaram. Vendo isso, por medo de não ter mais um recurso no momento que precisassem, os clientes começaram a pedir resgate. Porém, o que o banco tem que fazer? Eu pretendo deixar esse dinheiro investido lá por 3 anos. Mas se o meu cliente do banco pede resgate, eu tenho que fazer o quê? Vender esses títulos com prejuízo. A mesma coisa funciona no mercado de ações. Tu compra uma ação a R$20 e ela cai a 10. Mas se tu não precisa daquele dinheiro, que é o certo, não colocar dinheiro em bolsa que precise para amanhã. Se tu não precisa e confia na empresa, é questão de momento, ciclo econômico. Ela tende a voltar a 20 ou para 50, tu vai ganhar dinheiro. Mas se numa emergência tu precisa vender a 10, tu vai ter que realizar esse prejuízo. Tu vai tornar ele real. Por quê? Tu não precisaria, mas na necessidade teve que vender tuas ações de 20 por 10 e aí tu teve um prejuízo. E foi o que aconteceu com o banco. Esses títulos que estavam marcando negativamente, que eles teriam um baita prejuízo, eles tiveram que realizar, mesmo no prejuízo, para honrar os seus clientes. Já que tu pediu resgate, eu vou ter que vender os títulos de renda fixa americano com prejuízo para te pagar. Só que isso gera um efeito cadeia. Um dono de startup vai comentando com o outro. Olha, eu pedi resgate, eles já estão tendo prejuízo nas aplicações, eu vou pegar o meu dinheiro quanto antes, senão vai quebrar. O segundo faz isso, o terceiro faz isso se espalha e acontece o que a gente chama no mercado de risco de contágio. Um cliente acaba contagiando o outro com medo, acaba elevando o risco da instituição e todo mundo pede resgate ao mesmo tempo. E foi onde o Fed, que é o Banco Central Americano, interviu na sexta passada, dando falência ao banco. Tu não vai conseguir pagar todo mundo, vamos dar como encerrada a tua operação e nós, do Banco Central Americano, do Fed, do Federal Reserve, vamos honrar com isso. Nenhum investidor vai ter o seu prejuízo total. A gente vai honrar com um compromisso que vocês tinham. Mas o que desencadeou? Como o volume financeiro era muito alto, foi considerado, vou colocar aqui para vocês na tela, a segunda maior instituição a quebrar nos Estados Unidos. Então já ligou um alerta do que aconteceu em 2008 na crise do subprime americano, onde o Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras americanas, quebrou, levando centenas de bancos menores junto. E foi o que aconteceu agora. Na última semana, estou gravando esse vídeo para vocês no dia 14 de março, já quebraram mais de 13 instituições nos Estados Unidos. Mas no final de semana, eles se reuniram e falaram, gente, calma, diferente de 2008 que a gente deixou os pequenos quebrarem, agora a gente vai fazer diferente. Eles criaram um programa de, se o banco precisar de recurso, eu empresto para ele honrar. Em garantia, eu deixo aquelas aplicações. A gente chama de colateral. Eles deixam os títulos que eles compraram defasados, desvalorizados, em garantia para o Banco Central Americano e o Banco Central libera o dinheiro para eles em forma de empréstimo. Eu vou te emprestar, mas com uma taxa de 5% ao ano. Honra eles lá, paga os teus clientes que pediram o saque, mas tu me deve esse valor. Isso traz tranquilidade e foi o que aconteceu. Ontem, no dia 13, segunda-feira, os menores bancos americanos, suas ações caíram bastante, teve banco caindo mais de 60%, mas no final do dia já trouxe um alívio para o mercado, para diminuir o risco de contágio. Qual foi o discurso do presidente americano? Calma, diferente de 2008, nós, do Banco Central Americano, agora vamos ajudar para não ter o risco de quebra de várias instituições e, por óbvio, as famílias perderem o seu dinheiro. Mas beleza, Guilherme, já entendi o porquê que esse banco americano e alguns outros quebraram na última semana. Mas isso aí tem a ver o quê com os bancos brasileiros? Nubank, Banco Inter, C6, bancos digitais. Tanto que o Silicon Valley Bank, falei para vocês, era um banco voltado a startups. Eles investiram há anos atrás no projeto da Nubank, mas isso diretamente com os nossos bancos não tem relação nenhuma. Por incrível que pareça, trazendo informações para vocês de qualidade, o nosso sistema bancário é muito forte e muito resiliente, tanto que grandes países como Europa e Estados Unidos se espelham no Brasil há alguns anos para tentar regular melhor o mercado bancário. Por quê? Lá eles têm o FDIC, que seria a mesma coisa que o nosso FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que até 250 mil por CPF, ele faz a cobertura para o cliente. Se tu tem 250 mil hoje no Itaú, e o Itaú quebrar, e o teu dinheiro estiver aplicado em renda fixa,
tu tem garantia de 250 mil. Ah, Guilherme, estava em conta corrente, não estava aplicado. Bal, virou pó. Mas eles usaram isso como referência e fizeram lá o FDIC, que seria com a mesma intenção, de dar garantia para o investidor que investe nos bancos. Mas os nossos bancos aqui, como eu já disse no início do vídeo, eles têm uma característica muito distinta. A gente tem uma base de cliente muito grande com poder aquisitivo menor. Por mais que o risco de contágio possa acontecer, o Nubank vai quebrar, vamos sacar dinheiro. É tranquilo, porque no Brasil a gente chama isso de índice de Basileia, que nada mais é que uma medida mínima de 11 a 50%. O que o índice de Basileia diz? Que todo o dinheiro que tem dentro daquela instituição, no mínimo 11% tem que ser do banco. Ou seja, se todos os clientes pedirem resgate, o banco não quebra e ainda fica com capital lá. Vamos para o exemplo. Se o banco tinha 100 milhões de custódia, mas o índice de Basileia dele era de 20, se todos os clientes pedissem resgate, isso representaria 80 milhões. E 20 milhões ainda ficaria com o banco segue operando. Ou seja, não quebraria, porque teria dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas. Então, pessoal, se o medo era saber se o Nubank, o C6, o Banco Inter vai quebrar com essa questão do mercado americano, com certeza não. Não por essa questão, não com esse objetivo. Toda instituição existe um risco de quebra, mais cedo ou mais tarde. Eu não conheço nenhuma empresa com 1000 anos, mas isso diretamente ligado não tem correlação nenhuma com nossos bancos digitais. São operações completamente distintas que não tinham R$1 investido dentro do banco. Por quê? Qual era o maior risco? O Nubank pega, vamos supor, 20 milhões do seu caixa e investe lá dentro do Silicon Valley Bank. E o banco quebra, ele perderia esses 20 milhões. Porém, eles não tinham R$1 lá investido. Nem o banco Nubank, nem C6 e nem o Banco Inter. Então, eles estão tranquilos e livres. Mas uma grande coisa que devemos ficar atento, que sim, tem uma crise de crédito eminente por vir, só que não sabemos quando, se virá em 2023, 2024 ou 2025, mas vai acontecer. Quem me segue no Instagram sabe, eu falo bastante sobre ciclo econômico e crises, assim como o juro, que desce, sobe, inflação, desce, sobe. A grande maioria das crises vem com esse intuito, de acabar com o oba-oba. Como assim, Guilherme? Porque 2020 foi impresso muito dinheiro para incentivar a economia no Covid. Porém, mais dinheiro no mercado gera mais demanda, mais oferta, e quanto mais oferta, mais inflação. O que o banco faz? Covid, juro no Brasil 2%. Agora está beirando os 14%. Por quê? O dinheiro está caro, tira o estímulo da economia, o pessoal compra menos, traz a inflação para baixo. Mas, mesmo com o cenário de juro alto, inflação Brasil e no mundo segue descontrolada. Então o governo vai ter que dar um choque de juros. No americano, por exemplo, sair de 4,75% para 6%. Aí tranca a economia, recessão, o pessoal para de consumir e começa tudo de novo. Para quem está preparado, pode ser uma excelente oportunidade. Para quem não está, com certeza vai ser desafiador. Então se preparem, me acompanhem, porque eu falo também sobre seguro de carteira. Assim como você tem o seguro do seu carro, da sua casa, seguro para carteira de investimentos também é interessante. Para nesses momentos de crise, quando a tua carteira cai, o teu seguro te dá cobertura de 100% da FIP. Tu pega esse valor, que é caixa, e compra excelentes empresas a bons preços. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Hoje a ideia era deixar aqui com vocês essa questão do Silicon Valley Bank, o porquê o banco quebrou e se ele levaria ou não algum banco digital brasileiro junto com ele. E sabemos hoje que essa possibilidade é praticamente zero. Então, se gostou do vídeo, faz um favor, comenta aqui embaixo se tu estava com esse medo, se algum banco nosso iria quebrar. E se gostou do conteúdo também, compartilha com mais pessoas. E me segue aqui no canal, te inscreve e ativa as notificações, que toda semana eu vou postar mais vídeos completos desses temas, trazendo para vocês a maneira de investir do jeito certo, para ganhar dinheiro de fato no mercado de ações. Então, até a próxima, um abraço!